E ainda falando do STF, a Corte prevê uma pauta recheada de casos de relevo em 2025. Estão previstos julgamentos sobre temas de grande impacto, tanto para o governo federal quanto para a vida dos cidadãos. A gente tem uma arte aqui para resumir um pouco do que vem pela frente na principal corte do país. Suspensão de emendas parlamentares, tudo a ver com o que a gente estava tratando no primeiro bloco. Ainda a discussão sobre um dos artigos do Marco Civil da Internet, que pode levar à responsabilização de conteúdo das plataformas. Regularização do trabalho por aplicativos, o que pode mexer bastante com o dia a dia desses trabalhadores e de quem consome esses serviços. Regulamentação de apostas online. Na próxima tela, toda uma discussão de conciliação sobre o marco temporal envolvendo questão agrária, terras indígenas, incidência do ISS, Imposto sobre Serviços, no PIS/COFINS, toda a repercussão do caso Marielle, lembrando que os irmãos Brazão foram presos depois de entrada ali da Polícia Federal na investigação por decisão do Supremo Tribunal Federal, por envolver um deputado federal, e ainda a ver se vai de fato estar na pauta do Supremo uma eventual denúncia a respeito do inquérito da trama golpista. Deixa eu começar com Thaís Herege e com o Gustavo aqui, depois eu jogo para a Jussara com essas pautas mais espinhosas do ponto de vista político, mas tem alguns temas aí bastante relevantes do ponto de vista econômico, em especial, eu confesso que eu não estava tão por dentro dessa história do ISS, mas um impacto fiscal aí potencial de 35 bilhões de reais, de novo, né, num governo que está olhando para todos os lados para fazer conta, Thaís. Olha, o STF, a gente não presta tanta atenção, mas o STF é sim a casa de decisões com impacto fiscal relevante, né? Tem uma outra discussão que não está aqui, porque não existe ainda uma data para votação, que é a mudança, é a reversão de uma mudança importante da reforma da Previdência dos servidores. Então, há discussões ainda no STF de revisão de reformas, de revisão de decisões que têm impacto fiscal relevante, né? A relação com o Supremo nesses últimos anos, especialmente de 2015 para cá, mudou. O governo entendeu que precisava chegar aos ministros com explicações, com demonstrações de impactos, que era uma coisa que existia, mas era uma relação mais distante, né? Os julgamentos eram muito mais pela técnica jurídica do que pelas consequências fiscais, né? O ministro Luiz Roberto Barroso levou para ele um especialista em economia, que é um dos seus assessores, seus principais assessores, exatamente para ajudá-lo a fazer essa leitura, né? Quer dizer, que sim, que óbvio que a decisão tem um fundamento jurídico, mas é preciso fazer o peso ali dessas decisões. E são essas decisões, o governo conseguiu levar algumas coisas positivas a seu favor, do ponto de vista fiscal, mas bomba fiscal é um risco permanente do STF para tudo quanto é tipo especialmente de revisões de coisas que já foram julgadas ou de mudanças que já aconteceram. E essa da reforma da Previdência dos servidores é uma que pode ter um impacto importante. Então, eu acho que isso é uma coisa que está sempre no radar. Eu acho que ali no trabalho do Gustavo e dos seus colegas, né, Gustavo, vocês devem ter ali a listinha de onde pode vir, de onde a montanha pode parir uma crise ou um rato. Pois é o que já foi chamado... Desculpa, Gustavo, você ia pegar só para não perder o gancho aqui, o que o ex-ministro Paulo Guedes chamava de meteoro, né? Um pouco nessa linha, né, Gustavo? Não, perfeito. A gente tem a questão da reforma da Previdência, de forma curiosa, ela foi debatida durante as últimas eleições e o presidente atual e o seu partido, eles comentavam sobre fazer modificações, né, na reforma trabalhista, e esses temas eles foram esquecidos. E quando a gente encerra 2023, é tido como um ponto positivo do governo, de separar o que foi campanha do que é realmente execução de mandato. E isso é lido como, tudo bem, o que foi interpretado como positivo para as contas públicas vai ser preservado. Mas aí a gente, como a Thaís colocou, tem que ficar sempre no radar, porque o passado é sempre incerto aqui no Brasil, a gente já cansou de repetir essa frase. A questão do ISS, a gente tem um efeito cascata muito grande, assim como diversas decisões do Supremo, que muitas vezes elas são levadas até lá por conta de um conflito, um ponto mais estressado, mas a gente esquece que tem todo o efeito estadual, municipal,
outros cargos que também são remunerados com base naquela lei. Então, diante disso, a gente aqui no mercado fica sempre de olho no que vai ser debatido para ver até onde vai impactar. Se o Brasil fosse um país rico, com muito espaço fiscal, tudo bem, a gente até teria um pouco mais de grau de liberdade para deixar esses assuntos passarem de lado. Mas não é isso que está acontecendo e acho que está todo mundo bem a parte da situação. Agora, Gustavo, só rapidinho antes de passar para a Jussara. Esse ponto que a Thaís mencionou, de algum tempo para cá, o Supremo estar mais consciente das consequências fiscais das suas decisões. No mercado, isto é percebido, é entendido ou isso varia conforme o relator de determinado caso, conforme o presidente no momento em que tal ação é julgada? Como é que vocês têm percebido ao longo aí dos últimos anos esse ponto que a Thaís destacou para a gente? Eu acredito que depende muito do tema, porque até como eu mencionei anteriormente, e a Thaís colocou na programação, o Supremo ele foi na linha de defender, o Legislativo como um todo está indo na linha de se defender e permitir algumas remunerações acima do que é o teto constitucional. Isso já provocou uma onda de reclamações. A gente sabe que, por mais que não seja um valor tão simbólico assim quanto outros temas fiscais, mas já mostra um pouco do que pode ser uma vertente sobre como interpretar alguns descuidos fiscais. Se for muito próximo à minha pauta, ao meu apoio, digamos assim, político, eu defendo. Então, isso não é tão bem recebido assim. Rapidamente aqui tem um ponto importante que é o Supremo Tribunal Federal tem várias decisões a favor dos estados sobre dívida estadual. Lembrando que o Congresso acabou de aprovar um projeto de lei de dívida dos estados. Dando um pouquinho mais que é um absurdo completo, né? Nós já tratamos bastante disso aqui, que vai permitir mais gastos dos estados e menos receita para o Tesouro Nacional, né? E o Supremo continua tomando decisões favoráveis aos estados, especialmente aqueles que não arrumaram as suas contas e seguem inadimplentes. Então, tem um outro fator aí que é de risco também. Até porque dentro do Congresso, muita gente está de olho em eventualmente assumir os governos estaduais numa situação mais confortável. Ô, Jussara, tem um monte de temas espinhosos aqui na seara econômica, mas na política também, noves fora a expectativa em torno do inquérito da trama golpista, mas quando ainda tem toda essa questão da internet, de regulação ali do Marco Civil da internet, a questão das apostas, das bets, eventualmente até mexer em questão de trabalho ali, da uberização, né, para usar o termo popular, também tem pautas que têm muita sensibilidade política ali nisso, né? Como é que você aponta ali as suas expectativas, para onde que o teu radar de faro jornalístico ali, de busca de leads, vai olhar nessa pauta do Supremo? Olha, Yuri, eu acho que a gente começa 2025 como a gente está terminando 2024, sobre esse suspense aí da suspensão das emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino vai começar a analisar amanhã essa questão, a resposta da Câmara, mas é um assunto que vai render. E aí, Yuri, de todos esses temas que você mencionou, são assuntos que, mais uma vez, devem colocar o Supremo Tribunal Federal na mira de alguns parlamentares, políticos, especialmente da direita, que veem muitas dessas atuações do Supremo Tribunal Federal uma atuação política, dizendo há uma interferência da Corte em assuntos do Congresso. Então, me parece que 2025 vai ser um retorno disso. Claro que tudo isso é um componente de um ambiente político que, claro, vai ser, não tem como, tem diversas pautas aqui, nós mostramos aqui a questão das emendas, Marco Civil da internet, apostas online, tudo isso vai ser debatido lá. Mas, claro, não tem como deixar de fora. O assunto principal deve ser, sim, o julgamento do inquérito, o julgamento da trama golpista, né? E isso, por quê? Por que eu digo que isso é importante? Porque há um sentimento de que tudo precise terminar exatamente em 2025, porque há um sentimento do próprio Supremo Tribunal Federal, dos ministros, de não querer deixar isso se estender em 2026, que é um ano de eleição
presidencial. Então, para mim, é a grande pauta mesmo do ano, não tirando a relevância das demais, mas do componente político, da capacidade de repercussão, isso, inclusive de contaminação de outras pautas, claro, não vai ter como fugir isso. A expectativa, Yuri, é que o Supremo, isso eu vou falar um pouco de expectativa, integrantes do STF dizem que ainda querem começar ainda em junho ali o julgamento. A defesa acha que esse prazo vai demorar um pouco mais, que esse julgamento deve começar entre outubro e novembro. Então, assim, eu acho que a grande pauta ali de 2025. Claro, lembrando ainda que tem outro caso super importante, claro, que é o julgamento do caso Marielle. Exato, sem dúvida alguma. Quer dizer que os executores já foram condenados, mas os mandantes aí estão nessa espreita, nessa expectativa. E sobre a questão da trama golpista, né, a gente falou disso ao longo dessa semana. A expectativa é se o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, consegue oferecer essa denúncia ainda no primeiro trimestre, né, até março, e aí sim você teria esse timing ali. E certamente, a hora que, né, quando vier, e a depender do que vier nesta denúncia, vai ter uma repercussão ali de Congresso Nacional também muito, muito forte, porque, afinal de contas, mexe ali com esse campo de polarização política aqui. Deixa eu só dar uma informação aqui sobre essa revisão das regras da Previdência. Na verdade, já há maioria no STF sobre essa mudança, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista e ainda não foi concluída. O impacto é assim, é centena de bilhão, centenas de bilhões. E agora tem aquele prazo ali, a vista não pode ser a perder de vista mais. A perder de vista. Então, assim, na verdade, já há a decisão tomada que fere brutalmente princípios da reforma da Previdência, especialmente dos servidores públicos que tinham uma condição especialíssima de aposentadoria, e o que a gente vai precisar saber é como é que o Supremo vai modular a decisão. Modular essa decisão. Mais uma pauta aí pela frente.